Sejam todos bem-vindos. Diga para o seu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Conta-se que houve uma reunião no inferno, numa sala conhecida como a sala de guerra. Quem já viu aquele tem um desenho aí que diz que quando eles estavam como um super-herói, como é que é o nome? A sala da justiça. Lá no inferno é a sala de guerra. Tinha uma sala de guerra lá no inferno e nela demônios se reuniam para traçar estratégias contra os filhos de Deus. E eles começaram. Na parede havia uma tela enorme com imagem dos crentes ao redor do mundo. Você olhava aquela tela assim na parede, estavam os crentes de todos os lugares do mundo, e a sala de guerra dos demônios, eles ali prestando atenção. Aí um deles disse: "Ei, aquele ali ora todo dia, mas não jejua, dá para distrair ele com ansiedade." E eles traçando a estratégia de guerra dele contra os crentes. Aquele ali conhece a palavra, mas ainda com as mágoas por aí que nós vamos entrar e vamos arrebentar a vida dele. Ao outro dizia: aquela ali conhece a palavra, ora, mas é avarento, nós podemos usá-lo também dessa forma, vamos entrar pelas finanças na vida dele e vamos destruí-los. E estava lá, mas de repente um alarme soa e todos pararam. A tela acendeu com uma imagem em vermelho e um nome aparece. Um crente se levantou de madrugada e se ajoelhou. Nossa! Outro começou a jejuar. Eita, e o sinal vermelho começou a tocar na sala de guerra. Outro levanta a Bíblia e declara a promessa em voz alta, dizendo: "Ei, agora eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Essa terra é minha, esse espaço é meu. Pode colocar na minha mão, será abençoado. Pode colocar as coisas dos meus pés, será dado por herança." E a sala de guerra entra, os demônios começam a ficar agitados, e outro foi tocado para sustentar a obra de Deus, e eles ficam nervosos. Até que nesse momento, o líder dos demônios que estava naquela sala, ele grita: "Ei, nós temos que detê-los. Eles são uma grande ameaça para o inferno." Observe que até então na tela estavam vendo os crentes, mas não acontecia nada, porque estava tudo tranquilo. Os crentes estavam fazendo o que o diabo queria, que os demônios gostavam. Mas quando o crente levantou de madrugada para orar, aleluia, o alerta tocou. Quando o outro crente começou a jejuar, o alerta tocou. Eita! Quando o outro começou a proferir as promessas do Senhor, aí o inferno estremeceu. Glória a Deus. Sabe por quê? O inferno não teme um crente famoso. O inferno não tem um crente que posta versículos no Instagram. O inferno não tem alguém que frequenta uma igreja. Não, o inferno não tem medo disso. O inferno tem um crente que ora, um crente que jejua, um crente que oferta. Porque esse é o tipo de crente que faz a obra andar, que faz a obra avançar, que faz o inferno estremecer. E quando entendemos isso, nós temos o poder de causar grandes danos ao inferno. Então, se vocês querem causar danos ao inferno, eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Amém? Aleluia. Quem quer receber essa palavra aí? Amém. Então preste atenção. O que será que o inferno mais teme? Vamos ver? Mateus capítulo 6, versículo de 1 ao 6 e o versículo de 16 ao versículo 18. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não faças tocar com
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que faz o quê? Que vem secreto. Te recompensará publicamente. Amém. Versículo 16 e 18 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Durante os anos em que Jesus andou nessa terra, ele dedicou tempo a ensinar os seus discípulos os princípios do reino de Deus. Princípios que entram em conflito com os princípios deste mundo que nós vivemos. E no capítulo 6 de Mateus, ele fala acerca de 3 disciplinas espirituais que são verdadeiras armas contra o inferno. Qual foram essas disciplinas que Jesus falou conosco através do texto de Mateus capítulo 6? Ofertar, orar e jejuar. Então vamos ver o que o Senhor nos orienta sobre essas práticas. Em primeiro lugar, Deus espera que todos os seus filhos tenham o quê? Essas disciplinas. Em primeiro lugar, observe como começa cada um dos seguintes versos: versículo 3, versículo 6 e versículo 16. Jesus diz: tu, porém, ao deres o quê? A esmola. No versículo 6 ele diz: tu, porém, quando o quê? Orares. E no versículo 16 ele diz: quando jejuares. Se fosse opcional, Jesus diria: ó, se ofertares, se orares, se jejuares. Mas ele disse: quando? Ou seja, isso significa que Deus espera que cada filho seu tenha essa prática em sua vida. Que prática? Ofertar, orar e jejuar. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, ó. Jesus deixou claro que jejuar, assim como ofertar e orar, deve ser parte natural da vida cristã. Amém? Amém? Quem foi que disse isso? Jesus. Pastor Roberto. Né? Amém? Não. Mas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um ensinamento do pastor Roberto, mas são disciplinas de Jesus para a nossa vida. Nós devemos dar tanta atenção ao jejum quanto damos à oferta e quanto damos à oração. Há cristãos, irmãos, que oram, mas são ruins demais para ofertar e por ainda para jejuar, pior ainda para jejuar. Há outros que jejuam, mas não oram, fazem dieta e também não são bons ofertantes. E existe outro, tem uns até que ofertam, tem uns até que dão esmola, ajudam as pessoas, é incrível, mas orar e jejuar ele nem sabe o que é isso. E quando nós fazemos isso daqui, nós estamos enquadrados dentro da disciplina de Jesus. Todavia o Senhor está nos trazendo uma grande revelação nesta noite. A revelação do poder que há quando unimos essas 3 coisas num só propósito: orar, jejuar e ofertar. Há um poder espiritual
espiritual no ato de ofertar, amém, igreja? Amém. Há um poder espiritual no ato de orar, amém, igreja? Amém. E há um poder espiritual no ato de jejuar, amém? Aleluia. Se não houvesse, Jesus não pediria para que nós o fizéssemos. Verdade. Mas Jesus deixou essa disciplina para que nós pudéssemos realizar. Aleluia. Querido, mas existe um poder muito maior quando nós usamos essas 3 disciplinas, amém? Vejamos o que diz a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 2, diz assim, ó: o cordão de 3 dobras não se arrebenta Com facilidade. Eu quero provar isso para vocês. Eu trouxe aqui um barbante para provar para vocês como é fácil você arrebentar um cordão. É fácil ou não é fácil? É fácil ou não é fácil? É aquele, agora vamos ver se eu consigo arrebentar. É que o barbante já está bem antigo. Mas quando o barbante ele é novo, você não consegue arrebentar. Por isso Jesus fala da importância do cordão de 3 dobras. E diz que ele não se arrebenta com Facilidade. facilidade. Jesus, quando ele deixa essa exemplificação, a gente pode colocar dentro dessa questão das armas que o inferno tem: oração, jejum e oferta. Amém. Nós podemos fazer um cordão de 3 dobras. Aleluia. O inimigo não tem poder contra a nossa vida. Amém. Amém? Quando nós somos fiéis na oração, quando nós somos fiéis no jejum e quando nós somos fiéis no ato de ofertar Amém. ao Senhor. Amém? A visão que eu quero te dar. Quando a oferta, a oração e o jejum são praticados em conjunto na vida de um crente, isto cria um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. Na verdade, o Senhor nos diz em Mateus 17:20 que quando combinamos essas coisas, nada será impossível para nós. Amém? Será que muitos aqui não estão deixando de receber grandes vitórias por negligenciar essa disciplina? Jesus falou que existe uma casta de demônio que só é vencida pelo poder do quê? Do jejum e da oração. Anota aí. Então nós podemos concluir que tem coisas na nossa vida que nós resolvemos só com o quê? Com oração. Mas tem outras coisas que também precisam do quê? Do jejum. E tem outras coisas que só conseguiremos quando nós unimos o quê? Ofertar, orar e jejuar. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Amém. Vocês não deveriam enxergar essas práticas de maneira natural, porque há um poder quando nós ofertamos, jejuamos e oramos. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, ó: você precisa saber que há algo que é liberado quando você oferta, mas também há algo que é liberado quando você ora e jejua. Aleluia. Há algo que é liberado quando você ora e jejua. E muitas vezes vocês não estão colhendo mais porque não têm ousado em colocar em prática essas verdades. E eu quero fazer um desafio hoje a vocês que nunca jejuaram a ter uma experiência com o jejum. Eu não gosto de jejuar. Não, jejua. Jejua, porque se o jejum não fosse necessário, Jesus, ele não teria deixado essa disciplina para nós. Verdade. É importante jejuar. Há poder no jejum, amém, irmão? E nessa convocação que a igreja já fará
no segundo semestre, eu vou fazer uma outra convocação de jejum com vocês. Aleluia. Que vocês possam se envolver nessas 3 disciplinas: ofertar, orar e jejuar. Por quê? Eu quero que vocês sejam vitoriosos, amém? Aleluia. Senhor, assim, ó, comece a praticar o princípio da oferta, da oração e do jejum, como você nunca fez antes. Até porque Deus espera isso de você. Amém? Deus espera isso de você. Aleluia. Vocês podem ter a colheita 30, 60 ou a 100 por 1. Para ter 100 por 1, precisarão do quê? Das 3 disciplinas. Quais são as 3 disciplinas? Amém? Diga assim para o irmão: você não pode seguir a Jesus sem praticar essas 3 coisas. Amém? Quero fazer uma pergunta, 3 perguntas para vocês. Que bênçãos estão sendo liberadas na sua vida? Que respostas de oração não estão acontecendo? Que cadeias não estão sendo quebradas porque deixamos de jejuar? Mateus capítulo 17, leia comigo aqui, 6 versículos, olha. Do 14 ao 20, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o ao teu discípulo, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsar? Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiver de fé, como um grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha o que Jesus diz: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele precisou o quê? Jejuar e orar para realizar algumas obras como essa. Quanto mais nós hoje precisamos. Aleluia. Precisamos ou não precisamos, irmão? Amém. Tem coisa na sua vida que não está acontecendo porque é casta de demônio. E só vai cair as cadeias, só vão ser quebradas as cadeias para passar a orar e jejuar. Aleluia. Portanto, é dever de todo filho de Deus praticar essas 3 disciplinas para que possa ter completa vitória em suas vidas. Amém, irmão? Recebe aí o que eu quero deixar com você. Nada vos será impossível quando orares, ofertares e jejuares. Essa é uma chave poderosa que o Senhor está colocando em suas mãos hoje. Ore, jejue, ofertem. E vocês verão que arma poderosa vocês terão na sua mão para destruir o inimigo das suas vidas. Amém? Em segundo lugar, anota aí, Deus espera que façamos tudo com a motivação correta. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós até vamos fazer o que o pastor está falando aqui. Vamos orar, vamos ofertar, vamos jejuar, mas com a motivação errada. E aí não vai funcionar. Não fala: pô, o pastor falou que eu tinha que orar, jejuar e ofertar, eu estou fazendo, mas não está acontecendo nada. Vejamos o que diz o verso 1, diz assim, ó: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante de quem? Diante de quem? Dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Junto do vosso Pai que está nos céus. Observe que o Senhor ele condena a maneira como os fariseus faziam.
exortando os seus discípulos a fazerem o quê? De maneira diferente. Quando der oferta, não faz para que azar. Eu ajudei fulano, dei R$1.000 para ele. Aí quando foi orar, o pessoal está vindo aqui, vamos orar. Ah, Senhor, o povo dele que você está orando. Aí quando Jesus acha que essa cara de cachorro mal, assim, está com fome, a barriga está voltando, deixa a barriga voltar. Mas a tua cara tem que estar igual. Aleluia. Passa o óleo de peroba na cara, fica rindo, brilhando. Mas não demonstra que você está com fome. Não demonstra que você está padecendo necessidade. Porque os fariseus também jejuavam. Os fariseus também ofertavam. Os fariseus também oravam. Mas como eles faziam isso? Somente com o objetivo de ser visto pelos homens. Então, olha o que o irmão diga para ele assim: a nossa piedade tem que ser sempre para Deus. Nossas motivações precisam ser santas e puras. Amém? A sua motivação ela tem que ser santa e pura. Diga assim comigo: ninguém deve fazer nada para ficar bem na foto como os homens. Devemos fazer sempre para Deus. Amém? Devemos fazer sempre para Deus. Até porque a Bíblia diz que nem pega bem a pessoa ficar se auto-elogiando. Você conhece alguém que fica se auto-elogiando? Eu sou calmo, eu sou fera, eu sou. Ninguém igual a mim, não. Fica se elogiando para todo mundo, se acha a última bolacha do pacote. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Vou te mostrar. Provérbio 27:2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus. Salomão é pesado. Salomão ficou com aquele camarada que gosta de ficar se elogiando, que ficar, né? Vê, eu não estou falando nada, estou magrinho, mas estou calado. Quem está rindo aí, gente? Por que vocês estão rindo? Para com isso. Amém? Obrigado, pastor. Só a pastora Elizabeth criou, é mesmo? Amém. Aleluia, pela fé. Eu estou vivendo magrinho, amém? Aleluia. Naquele tempo havia um grupo religioso chamado os fariseus. A religiosidade deles era totalmente exterior, irmão. Ele queria parecer. Até lá no gasofilaço, chegam lá cheio de pacote de dinheiro, coloca lá Jesus está olhando aquilo, aí chega a mulher, a viúva, o que é que tinha no cantinho dela? A moedinha dela, Jesus falou que ela ofertou melhor do que aqueles homens. Amém. Eles Aleluia. não faziam isso para aparecer, para aparentar uma espiritualidade que na verdade eles não tinham. E hoje eu estava lendo uma passagem no Velho Testamento muito bacana, irmãos. Quando eu falei, o pastor ele lê muito. E eu estava lendo uma passagem, que depois eu posso até fazer um comentário com vocês, que quando Deus deu instrução para Moisés, ele pediu para que fizesse tudo no tabernáculo de ouro. Quando ele deu instrução para o templo, ele pediu para que fizesse tudo de ouro. Salomão seguiu as ordens de Deus. Mas houve um momento que o templo ele foi saqueado. Então vai surgir um rei de Israel após o templo ser saqueado, e ele vai fazer o seguinte: ao invés de ele colocar tudo de ouro, ele vai colocar de bronze. Não substitua aquilo que Deus colocou para ser. Amém. Diga-se para o seu irmão: ouro não é bronze. Não é bom. Aleluia. O bronze se parecia muito com ouro, mas não era Nada. E os fariseus eles tinham uma aparência de ouro, mas na verdade eles eram bronze. Verdade. Aí eu aprendi na mensagem, né? Não estava no meu espírito, mas você colocou, que bacana. Aleluia. Para que a gente faça as coisas conforme
de outra. Deus pediu para colocar a cadeira assim, coloca a cadeira assim. Amém, irmão? Amém. Jesus, ele disse para a gente fazer o quê? Ofertar, orar e... Então o que a gente precisa fazer? Dormir, comer, tomar banho. Amém? Amém nada, irmão. Jesus falou para a gente orar, jejuar e ofertar. Amém? Isso aí a gente já faz, irmão. Eita, Jesus. Isso justifica as orientações dadas por Jesus sobre cada aspecto. Primeiro, Jesus disse que a gente devia fazer o quê? Ofertar. Vamos ver Mateus capítulo 6, versículos 2 e 3. Quando pois deres o quê? Esmolas, não toques trombetas diante de ti. Tem gente que dá, fala, eu dei tanto para a igreja. Eu dei tanto lá, a pastora pediu para o dia das mães, eu dei tanto. Tocando trombeta. Como fazem os hipócritas. Jesus esculachou logo, desculpa o termo que eu usei, mas Jesus esculachou, chamou de hipócrita. Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados por quem? Pelos homens. A pessoa quando fala, eu dei mais. Eu dei R$1.000 lá no dia das mães. Quer aparecer mais do que os outros. Quer, né? Diante dos homens, quer. Em verdade vos digo que eles já o quê? Receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Jesus está falando, não seja igual de hipócrita, como tu fizer para o secreto. Aleluia. Faz escondido, deu está dado. E acabou, não fica falando dos outros que você deu e que ajudou, não. Você deu o que você quis dar. Então dá com amor, dá com carinho. Os fariseus, eles até ajudavam os pobres, eles até ofertavam, mas eles faziam isso, faziam propagandas das suas ofertas para quê? Receber elogios das pessoas. Parabéns, cara. É isso aí mesmo, nós temos que ajudar a obra de Deus mesmo, nós temos que fazer a obra de Deus. Parabéns. E Jesus falou que quando vocês podem ofertar, para vocês fazerem com o quê? Com discrição. Não fique preocupado se alguém está vendo ou não a sua oferta, se todos vão ficar sabendo que você contribuiu ou não. Não esquenta a cabeça com isso, não. Quem precisa saber se você contribuiu é quem? Jesus. Mas ninguém, olha o que o irmão diga para ele assim, ó. Se você fizer com a motivação errada, sua oferta perde o valor. E o reconhecimento dos homens será a sua recompensa. Qual foi a segunda coisa que Jesus falou? Oração. Mateus 6, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como quem? Jesus estava revoltado com a hipocrisia deles. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos campos, nas praças, para serem vistos por quê? Pelos homens. Em verdade vos digo que eles o quê? Já receberam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechar as portas, orará para quem? Para o teu Pai. Jesus não falou que você tem que orar para os homens, mas orar para o teu Pai. E os fariseus gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos por quem? Pelos homens. Era um tipo de pessoa que fazia aquelas orações bonitas na frente das pessoas, mas que em casa, no particular, não orava de jeito nenhum. Eu já sou o contrário, eu não gosto de orar em público, eu gosto de orar na secreta. Porque em público eu tenho que fortalecer a fé de vocês, no secreto eu posso chorar. Amém. Amém? Amém. Diga assim comigo, na verdade, quem ora não precisa dizer que ora, porque todo mundo conhece o rosto de uma pessoa que ora. É verdade? Aleluia. Todo mundo conhece o rosto de uma pessoa que ora. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés, depois de ficar 40 dias na presença do Senhor, o que aconteceu com Moisés? Ah lá, Tiago, filha, você vai Tiago. Diz, o seu rosto brilhava. E as pessoas não conseguiam olhar para Moisés.
Terceiro lugar, Jesus falou sobre o quê? Jejum. Mateus 6, 16, 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que o quê? Jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer o quê? Aos homens de jejum. Parecer aos homens que você está jejuando. Os fariseus, quando jejuavam, ficavam com o rosto desfigurado e fazia todo mundo perceber que eles estavam jejuando. Então as pessoas achavam eles o quê? Mais espirituais. Eram santarrões das sinagogas. Verdade. Isso não significa que só devemos fazer jejum em secreto. Amém? Mas o que Jesus está dizendo? Que quando nós formos jejuar, nós devemos tomar banho, nós devemos pentear o cabelo e ficar com aparência de alegria e não de tristeza com cara de fome. Amém? Bom, eu ficava dentro de casa descabelado, gente. Ficava? Eu tomava um banhozinho, estava cabelo arrumado, cheirosinho, sim, e estava jejuando. Amém. O dia inteiro. Amém, irmão? Amém. Eu tinha que estar bem. Sentir fome eu sentia? Lógico. Sou um ser humano, tenho um estômago. Quem tem estômago tem fome, amém, irmão? Só quem não tem que não vai sentir. Verdade. Olha para o seu irmão de câmera assim, não, a Beth está rindo de diz que pastor Elizabeth, você tem que dar um carinho. Amém, amém. Essa é que eu estou mentindo para os irmãos, que eu estou ouvindo, cuidado. Olha para o seu irmão de câmera assim, Jesus disse. Jesus disse. Devemos ungir a cabeça, lavar o rosto e não ficar com aparência de quem está jejuando. Amém? Assim como Daniel da Bíblia, ou seja, como Daniel lá na Babilônia. O que Daniel fez na Babilônia? A sua aparência, diz o texto lá em Daniel, que era melhor do que a de seus companheiros que não jejuavam. Olharam para eles, estavam comendo só legumes, e aqueles camaradas estavam comendo banquete do rei, aqueles frangos, aquelas aves grandes, aqueles pedaços comendo, tomando vinho. Quando foram olhar, Daniel novinho, bonitinho, né? Mas aqueles caras com a cara tudo de acabado, de manguaça. Aí eles botou o nariz, jogaram pelos cantos caídos, mas Daniel estava como? Novinho. Amém. Amém? Aleluia. Portanto, qual deve ser nossa motivação para ofertar, orar e jejuar? Ser percebido apenas por quem? Pelo Senhor. Por mais ninguém tem que estar sabendo o que você está fazendo, não. Amém, irmão? Amém. Aí você fica lá triste para a pessoa te perguntar: o que você tem? Por que você está assim? Hã? O pastor não passa de uma vez de jejuar, por isso eu estou assim. Olha o Senhor que eu assim, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não para os homens. Não para os homens. Não para que as pessoas digam. Não para que as pessoas Que a digam. nossa igreja é mais espiritual do que as Que a outras. nossa igreja é mais espiritual. Aleluia. Amém. Nós ofertamos porque temos o coração para abençoar, porque somos um povo generoso, porque queremos ver a obra de Deus avançar, porque temos alegria em contribuir com a obra do Senhor. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós oramos porque cremos que a oração ela é vital para nós. Amém. Não podemos avançar como igreja se não orarmos. Sabemos o valor da oração, sabemos que Deus ouve a oração, que a oração fala da nossa fé, da nossa dependência de
Deus. Amém? Amém. Aleluia. É difícil. Quando jejuamos, também temos essa consciência que é um mandamento de Deus. Jejuamos porque nós cremos, querido, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que algumas portas só podem ser abertas com oração e jejum. Jejuamos porque cremos que essa é a maneira mais eficaz de mortificar a carne para ouvir o Espírito de Deus. Aleluia. Amém? O Espírito Santo, irmão. E por Aleluia. último, em terceiro lugar, há uma recompensa pública para as disciplinas secretas. Aleluia. Tudo isso que Jesus pediu para a gente fazer em secreto, ofertar, orar e jejuar, tem uma recompensa para nós. Anota aí, Deus não fica devendo nada a ninguém. Portanto, não há nada que façamos para que o Senhor nos deixe assim, sem recompensa. Amém? Tem uma recompensa preparada para nós. Amém. Tudo que nós fazemos para Deus nos traz recompensa. Mas há três coisas que fazemos em secreto, que as quais o Senhor faz questão de nos recompensar publicamente. Primeiro, Ele recompensa publicamente as nossas ofertas secretas. Mateus capítulo 6, versículo 13 e 4. Tu, porém, altares a esmola, ignora a tua mão esquerda e que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto faça o quê? Te recompensará. Tem recompensa ou não tem quando ofertamos? Tem coisas que vocês fazem que ninguém fica sabendo, mas o texto diz que o Senhor, Ele vê. Ninguém viu você dar oferta. Chegou ali, tinha uma ajuda, o Rockford chegou aqui, ele segurou e machucou. Ninguém viu. Quantas vezes a gente saiu aqui para visitar a igreja e o Alex chegou ali no final e deu R$50 escondido assim, para poder pagar dos irmãos que não tiveram condição de pagar. Ninguém viu. Mas Deus, Ele viu que o certo dele fez. Amém. Não foi uma vez só, não. Diversas vezes ele chegou ali junto com o pastor. Diversas vezes chegou o pastor e falou: "Tá faltando uma aí, pastor, estou aqui para enterrar." Deus está fazendo tudo isso, irmão. Aleluia. É maravilhoso, igreja, saber que Deus vê as nossas ofertas. Amém, Jesus. Deus vê as nossas atitudes diante do gasofilácio. E mais do que isso, Deus recompensa a nossa generosidade. Amém. Quando vocês ouvem um apelo de uma necessidade, vocês atendem esse apelo, no dia que vocês estiverem em necessidade, vocês clamarem, vocês também serão ouvidos pelo Senhor. Amém? Amém. Em segundo lugar, Ele recompensa publicamente as nossas orações privadas. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que faz o quê? Veja, em secreto, vai fazer o quê? É muito interessante esse texto, porque ele manda você entrar no quarto, fechar a porta e orar. E ele diz assim: ó, teu pai que te vê em secreto. Eu sempre achei que fosse teu pai que te ouve em secreto. Mas quando você fala, já é o hábito, porque se você está falando, você acha que tem alguém ouvindo. Então, às vezes, você até lê, mas a tua mente raciocina que Deus está fazendo o quê? Te ouvindo. Mas o texto diz que Ele está fazendo o quê? Te vendo. Aleluia. Uma das cenas mais lindas aos olhos de Deus é um filho sendo prostrado de joelho diante dele, orando com o coração. Aleluia. Quando Deus vê alguém com essa atitude, Ele sente prazer em recompensar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas quantos que ao invés de parar e orar, tentam resolver tudo na força do seu braço? Tentam resolver sozinho a situação dentro de casa, tentam resolver sozinho a situação no trabalho, tentam resolver de qualquer maneira. Ele é o cara para resolver a situação. Deus não existe na vida dele. Quantos que começam e terminam o dia e não fazem uma só oração? Levantam, não dizem bom dia para Deus, dormem e não dizem boa noite para o Senhor. Quantos? Tem gente até que tem a cara de pau e fala assim: você sabe que eu esqueci de orar ontem?
Era melhor que ficasse calado. Exato. Era melhor que ficasse calado. Vai para o seu irmão e diga para ele assim, ó, quando você ora, Deus o vê. E quando Deus o vê, Ele recompensa. Aleluia. Tem recompensa para você, né? Aleluia. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus sempre nos vê. Aleluia. Em terceiro lugar, Ele recompensa publicamente o nosso jejum secreto. Mateus 17, 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que faz o quê? Te recompensará. Para o seu irmão que está dizendo, Deus também vê o nosso jejum. Diga, Deus sabe que não é fácil jejuar. É verdade, irmão? Que não é fácil jejuar? Não é fácil. Quem é que pegou nesse jejum aí, quebrou o jejum? Seja honesto. Pastor, eu peguei, mas botei no jejuar até quinta-feira. Carlos, obrigado, Carlos. Pelo menos, sempre tem alguém que abre o jejum. O importante é você deixar assim para o Senhor. Senhor, se eu quebrar o jejum por algum motivo, eu vou acrescentar mais um dia. Ou eu vou acrescentar mais 2 dias. Do jeito que você achar melhor. Porque não pode você fazer o jejum e não falar nada. Se você tiver um 9 dia, no 10º dia você vai ter que voltar e fazer o jejum todo. Porque você não tratou nada com ele. Então você vai ter que voltar e cumprir os 21 dias. Quando todo mundo terminar, você começar dali para frente 21 dias. Mas se você tratou assim, eu quebrar o jejum, eu vou acrescentar mais um dia. Aí quando todo mundo terminar o domingo, você está terminando na segunda-feira. É assim. Nada tratado sai caro, irmão. Mas a gente precisa falar com Deus, senão eu quebrei o jejum. E é fácil quebrar o jejum. Diversas vezes me ofereceram coisas em casa. Hoje mesmo, no último momento, a pastora Elizabeth chegou na sala para dar uma sugestão para mim. Aí, vai comer! Vamos comer hoje aqui com as mães! Senta na mesa lá pelo menos, a gente vai comer! Eu falei, minha pastora, muito obrigado pelo convite, a intimação, a nossa da senhora, né? Muito obrigado, mas eu não vou quebrar o jejum, não. Agora já está. Você já falou sugestão para mim. Aí ela, pelo amor de Deus, já me pensou no pastor para comer com a gente e está de jejum. Por quê, irmã? Ela estava jejuando até meio-dia, né? Fazendo o propósito dela até meio-dia. E o do pastor era de manhã até 18h. Então, ela achava que estava aqui do meu lado. Eu falei, muito obrigado, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. E aquele cheiro, né, irmão? Daquele frango assado, assim. E fizeram purê de batata, fermentação, tentando. Jesus amado, fizeram até suco, limonada. Eu falei, Jesus, o negócio está feio aqui do meu lado. Mas eu fiquei como uma sala secreta, né? Falei, Pai, está me vendo aqui, me honra, porque eu estou tentando mas me honra. Aleluia. Jesus. Quando alguém jejua, irmão, ele passa uma mensagem muito forte para Deus. Por que é tão difícil para as pessoas jejuarem? Será que é por causa disso? Mas é para ser gostoso, irmão. Como é que a pessoa jejua, irmão? Como é que a pessoa jejua? É difícil jejuar, irmão. Eu confesso que diversas vezes eu pensei no cachorro quente do jardim ali embaixo. Eu falei, Jesus amado, eu não posso comer um cachorro quente do jardim. Jesus. Agora você não entende por que é difícil jejuar, né? Comer é muito bom, irmão. Sabe por que é difícil jejuar, irmão? Porque o estômago é um rei que governa com pureza. E o nosso corpo ele exige comida o tempo todo. O tempo todo o nosso corpo exige comida de nós. E a gente tem que comer. A gente precisa comer. Quer dizer uma coisa que eu vou te falar, biblicamente falando? O primeiro pecado do universo envolveu o quê? Comida. Vem comigo aqui, ó, gente. 6:3. Vendo a mulher que arranca da boca para fazer o quê? Comer. Meu Deus do céu. Agradavam aos olhos e árvore desejável para dar
entendimento, tomou do fruto, fez o quê? Não satisfeito, o que ela fez? Também deu ao marido, ele fez o quê? A comida, irmão. Ah, quando eu comi, peguei, você é expulsa do jardim, agora não vai comer, vai ser expulsa. Ele falou, tá bom, mulher que manda, né? Adão aceitou e comeu. O pecado de Esaú envolveu o quê? Envolveu o quê, irmão? Qual foi o pecado de Esaú? Vem comigo aqui, Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano, como quem? Esaú, que por uma refeição, um prato de comida, vendeu o seu direito do quê? Da primogenitura. O pecado que impediu Israel de entrar em Canaã envolveu o quê? Comida. Números 11, versículo 4 ao 6. E o populacho que estava no meio deles, ou seja, a grande população, veio a ter grande desejo do quê? Das comidas de Israel. Sim ou não? Os irmãos estão achando diferente a tradução. E o vulgo é o populacho que estava no meio deles. Veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará o quê? Lembrando que dos peixes do Egito comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Estava no fato, ele queria comer a comida da onde? Do Egito. Deus estava dando ao povo um maná do céu, mas o povo pecou contra o Senhor, murmurando, porque eles queriam a comida da onde? Do Egito. E Deus ficou tão indignado que o povo amou a comida do Egito do que a presença do Senhor. O Senhor deu o que para eles? Carne, até sair pelos narizes. Venha comigo, Números 11, 18 ou 20. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor nos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos esfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Pagaram o preço por causa do quê? Diga comigo, irmão. Comida. Para o seu irmão, diga para ele assim: todos nós gostamos muito de comer. Gostamos de nos assentar à mesa e apreciar um bom prato de comida. Sim ou não? Está se quartando ali, quer nem saber quanto está pesando, quanto não está pesando. Meu negócio é comer, né? Deixa eu comer para ser feliz. Vai comer. A questão da comida, irmão, ela é tão forte que há pessoas que, quando estão com fome, elas ficam mal-humoradas, nervosas e perdem até a concentração. Eu conheço uma pessoa assim, não vou falar quem é, né? Porque se eu falar, sabe como é que é, né? Eu não posso falar. Mas a pessoa fica desequilibrada, fica igual a barata tonta, porque tem que comer, senão passa mal em tudo, irmão. Verdade, estou mentindo, irmão? Quem é assim? Quem é assim, levanta a mão aí. Seu Lindomar, o leão. Eita, Crislane. Eita, Leilane. Mas quem? Isabel. Meu Deus do céu. Mas quem? Olha lá, Rian está caguetando. Priscila. Está caguetando. Calma também. Olha lá, a Alex está cobrando. Calma. Tem um monte de gente desequilibrada aqui, irmão. Falou em comida. Mas, irmão, pastor Alimieira, fica de olho nesse irmão com a mesa. A questão da comida é tão forte, irmão, que a pessoa fica assim, desequilibrada. É forte que eu vou falar para você. Não existe nenhuma maneira mais eficaz de mortificar a nossa carne, senão pelo jejum. Agora tem gente que não pode, né?
Vê a pessoa comendo, ela está jejuando, fica nervosa, né? Quer bater na pessoa para sair de perto, não quer que a pessoa coma perto. É difícil, irmão. Está quase ali tomando a comida da outra pessoa lá, que deu uma hora já, uma hora só. Presta atenção no negócio, irmão. Jejum, diga para o irmão, jejuar é difícil. Jejuar é difícil. Anota aí, irmão. Por isso, quando tiramos tempo para jejuar, o Senhor, Ele vê, Ele não vai nos deixar sem recompensa, amém? Olha a mesa do negão. O negão está fazendo assim, ó, não quero subir, estou no jejum, não quero conversa. Botaram um monte de coisa na mesa do negão para ele comer, mas o negão está tranquilo, irmão. Tá tranquilo ele, irmão. Ele está com medo, ele está fazendo assim, ele está com medo, vai, eu não vou comer nada. Ai, meu Deus, você vai ter comida aqui. Verdade, irmão, que é difícil, irmão. A pessoa quer nem que dar uma provadinha assim, passar o dedo assim para dar uma provada. É verdade, irmão, não é fácil, não. Tem pessoas que se escondem por conta da comida, bem? Mas eu quero te dizer uma coisa: o jejum nos dará força para romper os vícios, amém? O jejum nos dará sabedoria para vencer as pobrezas e escassez da vida, amém, irmão? O jejum nos dará força para quebrar cadeias espirituais, amém? O jejum desatará o crescimento e a multiplicação da nossa igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio no jejum. Eu creio no jejum em nome de Jesus, irmão. Deus não é homem para que minta, querido, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém. E se Ele prometeu e vai fazer, e Ele disse que quando você jejuar, Ele vê o seu jejum e trará o que para você? A recompensa. Aleluia. Tem recompensa para você, amém? Amém. Guarda isso aí no teu coração, porque tem recompensa para você. Presta atenção. Nós vamos entrar em um novo nível de conquista como igreja, amém, irmão? Nós vamos romper com todas as resistências espirituais que se opõem ao avanço da obra de Deus, amém, irmão? Muitas questões serão resolvidas em sua vida depois desse jejum, amém, irmão? Muitos milagres acontecerão em sua vida e em suas finanças após esse jejum, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que vocês preparem seus corações, porque para muitos será a primeira vez que terão experiências tremendas com Deus. Preparem os seus corações para viver um novo tempo de Deus em suas vidas. Amém, irmão? Eu quero fechar dizendo o seguinte para vocês: há 3 coisas que, se usadas em conjunto, têm o poder de causar grandes danos ao inferno. Quais são elas? Ofertar, orar, jejuar. E hoje nós vamos fazer uma aliança pela conquista dos nossos alvos, amém? Amém. Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos clamar, pedindo a Deus que Ele venha confirmar, ratificar aquilo que já está dentro do nosso coração, amém, irmão? Assim nós vamos preparar os nossos corações para esse novo tempo que o Senhor trará para nós, amém? Jesus, eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos fazer um encerramento desses 21 dias com Josué na travessia. Eu quero fazer esse ato profético com você, para que a gente possa orar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão direita, né, e diga assim: eu declaro, eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, restaurado, vivificado, feliz, capacitado, ungido, aceito e aprovado em Cristo Jesus. Não sou só mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo. Eu serei
Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.